Só da igreja em nome de Jesus. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. É preciso aprender a confiar em ti. É preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para
aprender a confiar em ti. É preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Amém. Saúde, amada igreja, em nome de Jesus. Pai, estou aqui, nada sou sem ti. O vento meu barco alcançou. Não sei onde ir, preciso de ti. Nem forças pra sobreviver restou. Eu sei que podes acalmar o mar ou sossegar as ondas do meu coração. Faz esse vento aquietar e me permita ancorar do outro lado. Só tu podes me fazer chegar.
estou aqui a te conduzir, e saibas que jamais te deixarei. Ventos podem vir, mas quem está em mim, no rumo certo sempre guiarei. Por esses mares já te fiz passar, e já me vistes fazer o vento cessar. Se te falei pra enfrentar e esse mar atravessar, nem mar revolto te impedes de chegar. O barco da tua vida sou eu quem comando, estou no controle, estou te guiando. Podes descansar. O vento forte é parte do meu plano, estou te tratando e ele te levando ao que eu te preparei. Do outro lado tem sorriso, do outro lado tem bonança, do outro lado tem alívio pra quem me tem confiança. Não dá mais pra retornar, já está tão perto de chegar. Sossega, o vento forte vai passar. 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 Sossega, o vento forte vai passar. Do outro lado tem sorriso, do outro lado tem bonança, do outro lado tem alívio pra quem me tem confiança. Não dá mais pra retornar, já está tão perto de chegar. Sossega, o vento forte vai passar. 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 Sossega, o vento forte vai passar. Amém. Glória a Jesus, é isso aí, o vento forte vai passar, irmão, glória a Jesus. Vamos continuar na presença do Senhor, nosso Deus. A irmã Andréia vai louvar o Senhor, depois da irmã Andréia, o irmão Aguinaldo, e depois do irmão Aguinaldo, a irmã Lorena também terá a sua oportunidade para louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Chega junto. Chega, minha filha, cuide. Eu saúdo os irmãos em nome de Jesus. É um prazer muito grande mais uma vez estar na casa do Senhor para glorificar e exaltar esse Deus lindo e maravilhoso que é digno de toda a honra e toda a glória.
esse Rei soberano e eterno, porque toda a glória aqui é dele, tudo aqui é para ele, né? Botou? fazer. No deserto ele chega e faz milagre acontecer. No deserto você ora, você geme e também chora. No deserto Deus te ouve e decreta a vitória. Se estiver triste ele vai te alegrar, se estiver com sede ele vai agir. No deserto ele faz brotar água da rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto nada vai faltar. Se estiver triste ele vai te alegrar, se estiver com sede ele vai agir. No deserto ele faz brotar água da rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto nada vai faltar. Aleluia, Jesus. Mesmo estando no deserto nada te faltará. No deserto ele faz o que ninguém pode fazer. No deserto ele chega e faz milagre acontecer. No deserto você ora, você geme e também chora. No deserto Deus te ouve e decreta a vitória. Se estiver triste ele vai te alegrar, se estiver com sede ele vai agir. No deserto ele faz brotar água da rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová.
começa a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mesmo estando no deserto, nada nos faltará, né? Porque Deus, Ele é fiel. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Saudaram a igreja com a paz do Senhor, né? Então é isso aí, irmão. É como o hino que a irmã cantou aí, né? Então é o seguinte, eu estava ali lendo um versículo aqui na Bíblia aqui, que fala que para tudo tem um tempo, né? Tempo de plantar e tempo de colher. Então nós temos o tempo de cantar, louvar, trabalhar, né? Cada tempo tem seu tempo. Então é muito bom a gente se achar hoje na casa do Senhor, principalmente que o mundo hoje está muito cheio de perversidade. Os jovens hoje não querem quase seguir um caminho bom, só quer mais o mundo das drogas, né? Então sempre a igreja está aí para acolher. Muitos pais, às vezes, criam o seu filho no bom caminho, mas tem deles que não quer o caminho que o pai quer seguir, quer procurar o caminho das amizades, aonde aquelas amizades interferem só o mal para a criança. Não é isso? Então eu vou cantar Rudinei Ruabe. O rádio e a televisão estão mostrando como a cidade vive ultimamente. É o homem matando o homem, a esperança chegando ao fim. Criança passando fome no mundo inteiro. Em cada rosto se vê o desespero. Tanta gente sofrendo por falta de humanidade. Existe tanta indiferença, tantas falsidades. Deus, porque essa guerra nunca acaba mais. Só se vê guerra no mundo sem paz. O que fazemos para te obedecer? Deus, criança cresce quase sem futuro no mundo da droga e no jogo sujo. O povo pede para sobreviver. Criança passando fome no mundo inteiro. Em cada rosto se vê o desespero. Tanta gente sofrendo por falta de humanidade. Existe tanta indiferença, tantas falsidades. Deus, porque essa guerra nunca acaba mais. Só se vê guerra e o mundo sem paz. O que fazemos pra te obedecer? Deus, criança cresce quase sem futuro no mundo da droga e o jogo sujo. O povo pede pra sobreviver. Agradeço a minha oportunidade.
Aleluia. Já quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Gostaria de nessa noite a irmã Andréia louvar comigo para a honra e glória do Senhor Jesus, que Ele é digno de honra e glória. Demora o celular a prestar. Não pode apertar ninguém não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Conhece? Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Foi quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chama esquecimento, e naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado, mas no coração havia a esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar, e a carruagem do rei na cidade eu vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me sentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam me verão, e vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou, quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Aleluia, aleluia. O tempo pode passar, mas o Senhor Ele não esquece da gente. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nessa noite. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar, e a carruagem do rei na cidade vou ver
Eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que eu fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou, quando na batalha teve que lutar. Aleluia, e a sua vida foi levada assim. Aleluia. Quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Aleluia. É assim. Quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Esquece não. Ele não esquece. Não se esquece não. Aleluia, Jesus. Ele não esquece das promessas que ele fez na tua vida, mulher. Agradeço a Pai. Deus é lindo demais. E assim eu agradeço mais uma vez a minha rica oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido agora a irmã Elisângela, que vai louvar o Senhor. Depois da irmã Elisângela, a irmã Maria Eduarda também vai estar louvando e adorando ao nome do Senhor. Para todos sempre, continuemos na presença desse Deus, viu? Continua na presença desse Deus, glorificando e adorando aquele que vive e que reina para todos sempre. Entra na presença do Senhor, meu amado irmão, porque Jesus está aqui. Irmã Elisângela, depois a irmã Maria Eduarda vai estar louvando ao nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Quero falar que me encontro feliz de estar na presença de Jesus, né? Agradecer a Deus por mais uma noite, estar na casa dele, na presença dele. Um pouco cansada, mas não deixei de vir para a casa do Senhor. Estava ali hoje numa roça, ali mais meu esposo, do irmão dele capinando. Ele capinando do lado e eu capinando do outro. Mas eu estou um pouco cansada e a cabeça doendo, mas não deixei de vir para a casa de Deus, né? Estou aqui na casa de Deus. Demorei, mas eu vim. Eu gosto, mas Deus, eu não fico agoniada. Se eu perder culto, eu fico agoniada, menino. Eu fico dá até dor de cabeça se eu perder culto. Falando em perder culto não é comigo não, tem que estar dentro da igreja. O negócio é ficar dentro da igreja, a presença de Jesus. Tem que sentir a presença de Deus. Todos nós temos que sentir a presença de Deus. Esquecer o que deixou lá fora. Deixar lá fora. Não trazer para dentro da igreja não. Tem que deixar lá. Aqui nós temos que sentir a presença de Deus. E Deus se encontra aqui, na casa. Vou louvar esse hino, peço para os irmãos, por permissão do pastor, todo mundo ficar em pé, ajudar esse louvor, me ajudar. E vamos louvar. Me dê força para prosseguir. Quando
Glória a Jesus. Enquanto a nossa irmã Maria Eduarda estiver louvando, os irmãos têm a oportunidade de cooperar com os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Que você possa contribuir com amor, com alegria, como diz a palavra, porque Deus recompensa a quem contribui com a obra de Deus, com amor e com alegria. Então Deus dá a recompensa. A primeira recompensa é repreender o devorador, e isso já resolve muita coisa na nossa vida, pode crer. Então vamos louvar ao Senhor. Salve, amada igreja, em nome de Jesus. Eu posso ter tudo, posso ter o mundo, mas sem você serei sempre só. Posso ter amigos, ter um lindo romance, mas nada é capaz de ocupar teu lugar. Jesus, eu preciso da tua companhia. A casa perde a graça sem a tua alegria. Seja bem-vindo, Jesus. Bom dia. Arrume a sala, pinte as paredes e pode escolher qual a cor preferir. Troque a mobília, faz do teu jeito, e o que não te agradar pode substituir. A casa é tua, fique à vontade e pode morar aqui pra todo sempre. Tem um espaço que é do teu tamanho, só tua presença esse vazio preenche. Meu coração eu te dou de presente. Só você não sabia, mas eu já queria conviver com você todos os dias. E agora que sei que aqui sou bem recebido, sei que seremos melhores amigos. Estarei sempre aqui, não estás mais sozinha. Te fazer feliz é a minha alegria. Me sinto tão bem aqui, vai ser um lindo dia. Vou arrumar tua sala, pintar as paredes e pode deixar que eu vou caprichar. Trocar a mobília, somente confia. Sei muito bem do que você vai gostar. A casa é tua, estaremos juntos pra todo sempre. É tão engraçado como você me entende. É que te conheço antes que você nascesse. Nossa amizade será pra todo sempre. E assim agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Jesus, é isso aí. Agora nós vamos ouvir a ministração da palavra. A nossa irmã Gildeone, ela tem a oportunidade nessa noite de trazer o recado de Deus para o nosso coração. Que venhamos estar atentos para a voz de Deus. Trago minha saudação em nome de Jesus.
Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 43. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 43. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus soberano. Isaías 43, nós leremos do versículo 1 até o versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e o ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Pai soberano e eterno, nós continuamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Te rendemos graças, ó Deus, pelo privilégio de poder Te adorar, de poder entrar, Senhor, diante da Tua presença. Ser conosco, ó Deus, derramando cada vez mais da Tua graça, falando, ó Deus, aos corações, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente neste lugar. Pai bendito e eterno, em nome de Jesus, o Senhor é o que sonda os corações e sabe, ó Deus, o que cada um, Senhor, nessa noite necessita. Pai, em nome de Jesus, vai abençoando cada vida nesta noite, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão online, ó Pai, que o Senhor vá também abençoando e que o Senhor fale a cada coração nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque tem irmãos de tão longe, tão distante, que estão acompanhando, né? E estão sendo abençoados a cada louvor, a cada ministração, e Deus tem falado aos corações, e nós louvamos ao Senhor por isso, né? E a palavra que nós vamos meditar nessa noite, que é bastante interessante, onde nós vamos vendo sobre o cuidado de Deus com o seu povo, e que Deus, Ele é o Deus que não desampara o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui nesse texto que foi lido, que o Senhor, Ele começa dizendo que Ele quem nos formou, que Ele quem formou o ser humano, né? Que Ele quem fez, quem criou todas as coisas, quem formou a vida do ser humano. E aí Ele vai dizendo, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, porque o Senhor nos chama pelo nome, né? O Senhor chama e conhece a nossa vida e sabe o nosso nome, e Ele diz, tu és meu, e Ele começa a fazer a promessa, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. E é interessante, irmãos, quando o Senhor Ele vai trazendo ao nosso coração essa mensagem, porque isso traz uma força, traz um encorajamento, porque o Senhor sabe e conhece as limitações do ser humano, e Ele sabe que o ser humano ele só consegue se o Senhor for com ele. E aí a palavra do Senhor vai dizendo, quando se trata a respeito disso, que nós podemos ver, que Ele começa a dizer, quando passares pelo fogo, pelas águas, quando Ele faz essa promessa, a questão não é que então eu tenho a proteção de Deus, então eu vou me meter dentro do fogo. Não, porque nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus, né?
Nós não podemos tentar ao Senhor, mas se for preciso passar pelo fogo, Ele vai fazer como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando eles foram jogados naquela fornalha ardente, onde a palavra do Senhor vai dizendo que ali os servos do Senhor, os 4 que foram ali jogados naquela fornalha ardente, onde o rei Nabucodonosor vai e diz: olha, eu ouvi dizer que vocês não adoram aos meus deuses e nem se prostam diante da minha estátua. E aí eles começam a dizer que não, né? E ele diz: olha, eu vou mandar tocar agora o som da trombeta, e ao som da trombeta vocês vão se prostrar. Se vocês não fizerem isso diante da minha estátua, então vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. É uma história bastante conhecida, irmãos, mas onde nós podemos ver a promessa do Senhor se cumprindo, porque as promessas de Deus, a proteção de Deus é sobre a vida daquele que é fiel, daquele que se submete à vontade do Senhor. Eles estavam diante de um desafio, a qual eles eram desafiados a não obedecer a Deus e a fazer o que era contrário à vontade do Senhor, porque nós sabemos que a adoração deve ser somente ao Senhor. Somente ao Senhor nós devemos nos dobrar e adorar somente ao Deus que fez os céus e a terra. E aí, diante daquela situação, eles mesmo assim, eles não negaram o nome do Senhor. Eles disseram naquele momento, Daniel vai dizer naquele momento em que o rei diz para eles: olha, se vocês não fizerem dessa forma, não se dobrarem, vocês serão jogados na fornalha ardente. Ou seja, eles já tinham consciência do que estava preparado para eles. Mas uma coisa era certa, irmãos: eles confiavam no Senhor. Eles sabiam o Deus a quem estavam servindo. E naquele momento eles vão e começam a dizer para o rei: olha, se o Senhor a quem servimos quiser, nos livrará. Porque esta foi a resposta que eles deram: se o Senhor a quem servimos, porque eles sabiam que serviam ao Senhor. E como é importante, irmãos, o ser humano ele servir a Deus, ele obedecer a Deus, ele se dobrar diante da presença do Senhor e ele servir ao Senhor com todo o seu coração. E aí a palavra do Senhor vai dizendo que eles tiveram que responder diante daquele rei e disseram: olha, se o Senhor a quem servimos quiser, nos livrará. Porque eles tinham consciência que se Deus quisesse livrar eles da fornalha de fogo ardente, o Senhor livraria. E se o Senhor não quisesse, eles sabiam que Deus estava no controle. Eles sabiam que tudo estava no controle e obedecia a voz de Deus. Porque é importante para o ser humano ele entender isso. Entender que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, a partir daí, meu amado, é Deus quem vai cuidar da gente. É Deus quem vai estar nos ajudando. É Deus quem vai estar nos fortalecendo. É Deus quem vai estar cuidando da nossa vida. E aí eles começaram a dizer: se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar. Ou seja, eles tinham confiança. Eles tinham fé, esta fé verdadeira, esta fé inabalável, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos ter essa fé, esta confiança. Quando a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre, é porque é justamente essa fé inabalável. Não é somente quando tudo vai bem, aí você dizer: não, vai tudo mil maravilhas, então eu tenho fé. Não. É quando também você se depara com situações como essas, adversas, e você continuar mantendo a sua fé firme no Senhor, sabendo que Deus é quem está no controle de tudo, sabendo que Deus ele tem o controle nos céus e na terra, porque todo o poder e toda a autoridade é dada ao Senhor. Todo o poder e nada acontece. A Bíblia diz que nem uma folha da árvore ela cai sem a permissão de Deus. Nem uma folha cai sem a permissão de Deus, né? Para que possamos entender como Deus é poderoso. A Bíblia diz que até todos os cabelos da nossa cabeça, todos eles estão contados. O Senhor sabe quantos temos. Nós não temos nem noção. Por menos cabelo que você tenha, né?
Se você tiver bem pouquinho como eu tenho, mas mesmo assim ainda não tem noção de quantos fios de cabelo a gente tem, né? E aí nós podemos entender como Deus é soberano, como Deus é poderoso, como Deus tem controle sobre coisas que nós não temos nem como capacidade para entender, como Deus é poderoso. E aí a palavra do Senhor vai dizendo que esse Deus, que é todo poderoso, Ele está conosco. Esse Deus que tem o controle sobre os céus e a terra, e que nada na face da terra acontece sem a permissão de Deus, é Ele quem está conosco. Então nós podemos ver através da palavra do Senhor, que no Senhor nós estamos bem guardados, que no Senhor nós podemos confiar, porque nele nós estamos seguros. Quando o salmista ele começa a dizer no Salmo 121, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí ele começa a dizer que o sol ele não nos molestará, que ele começa a dizer que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor quem está conosco à nossa direita. E aí ele começa a dizer sobre a proteção de Deus. E aí a gente vê o quanto Deus, Ele nos ama. Em cada promessa dessa que nós vemos descrito na palavra do Senhor, é para despertar em nós o amor que Deus tem pela nossa vida, para que possamos entender o quanto Deus Ele ama as nossas vidas, e o quanto nós precisamos estar na presença de Deus, na presença desse Deus que não nos abandona. E aí a palavra do Senhor vai dizendo que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Naquele momento em que aqueles servos do Senhor foram jogados naquela fornalha ardente, porque quando eles disseram que não iam se dobrar, o rei Nabucodonosor diz: então mande aquecer a fornalha 7 vezes mais. E quando lança eles lá, a palavra do Senhor vai dizendo que no meio daqueles já não havia mais só 3 naquele lugar, mas eles viam um quarto naquele lugar, tinha alguém a mais naquele lugar. E a Bíblia diz que quando eles saem daquele lugar, nem cheiro de fumaça havia neles, para que nós possamos entender, irmãos, que Deus, Ele honra, quando nós mantemos a nossa fé firme, quando nós confiamos verdadeiramente. Eles foram para aquela fornalha porque queriam? Não, eles foram por obediência. Por quê? Porque eles sabiam que é melhor obedecer a Deus. Importa obedecer a Deus e não aos homens. O que era que o rei queria com aquela proposta? Que eles não servissem a Deus, que eles não adorassem a Deus, que eles desobedecessem a Deus. E a escolha deles foi continuar sendo fiel ao Senhor, obedecendo a Deus. E aí nós vamos vendo na palavra do Senhor, que é o Senhor, irmãos, é o Senhor quem peleja pelos seus servos. Quando nós vamos vendo na palavra do Senhor, que quando o Senhor diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo, é uma outra coisa que o Senhor vai dizendo, que se você passar pelo fogo, o Senhor vai estar contigo, o fogo ele não te queimará. Mas se você passar por outras situações difíceis, como passar pelas águas, elas também não vão te submergir, elas também não vão te afogar. E aí a palavra do Senhor vai dizendo que quando o povo de Israel saíam do Egito para ir servir ao Senhor, o que aconteceu? Quando eles se depararam naquela situação, de frente ao Mar Vermelho, diz a palavra do Senhor, que quando o povo começou a dizer: e agora? Né? Moisés, ele diz: não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Porque assim, irmãos, quando confiamos naquilo que o Senhor diz, porque o Senhor disse que estaria conosco, e é preciso a cada dia a gente se apegar a estas promessas. A vida é cheia de desafios, é cheia de obstáculos. Muitas vezes nos deparamos com situações em que nós não sabemos nem o que fazer.
Mas aí quando a gente busca a Deus, Deus ele vai ali guiando, Deus ele vai ali nos fortalecendo, Deus ele vai ali nos orientando, Deus ele vai ali à nossa frente. E aí nós podemos ver na palavra do Senhor que tem peleja que não é para nós pelejar, que é o Senhor quem vai pelejar por nós, né? E aí nós vamos vendo que o povo de Israel poderia fazer diante daquele mar. Se eles dissessem, não, nós somos tão fortes que então nós vamos usar a nossa força para ir atravessar nada, eles não iriam conseguir. E aí nós podemos entender que o que o ser humano ele precisa fazer é colocar sempre a sua confiança no Senhor. Quando a palavra do Senhor vai dizendo que quando eles estavam diante daquela situação, onde o Senhor diz, olha Moisés, toca as águas, e ali as águas se abriram e eles começam a passar, e eles veem que os egípcios vêm vindo atrás deles. Sabe o que o Senhor faz? O anjo do Senhor que ia à frente deles, agora passa para trás. Por quê? Porque o perigo agora já não era o mar, o perigo vinha atrás, né? E o anjo do Senhor acampa-se ao redor do povo de Deus, ao redor daquele que teme ao Senhor. Ele passou para trás, por quê? Porque o perigo estava vindo atrás. A Bíblia diz que a coluna de nuvem que estava à frente, agora passou para trás. Ou seja, no meio daqueles dois, entre o povo de Israel e entre os egípcios, estava ali a proteção de Deus. Estava Deus ali protegendo o seu povo. Aquela coluna de nuvem que estava ali iluminando, clareando, para que o povo de Israel caminhasse e passasse por aquele mar, que estava como que paredes abertas de um lado e do outro, as águas. Diz que aquela mesma coluna era aquela que clareava somente onde estava o povo de Deus, para que eles caminhassem. Ou seja, o povo do Egito que vinha atrás não tinha a mesma visão que o povo de Deus estava tendo. Por quê? Porque o Senhor estava ali guiando, estava ali clareando, né? E havia ali aquela proteção de Deus sobre aquele povo. O anjo e a coluna ficou atrás para proteger e para ali orientar o povo de Deus. E diz a palavra do Senhor que ali eles iam caminhando e iam cada vez mais confiando na direção que o Senhor havia dado. E diz a palavra do Senhor que no momento em que o povo do Egito começou a passar, né? Se eles estão atravessando o mar, nós também vamos atravessar. Tem gente que pensa que é dessa forma, né? E aí nós vamos vendo que não é bem assim. Emperrou as rodas dos carros e eles começaram a sentir dificuldade, os egípcios. E diz a palavra do Senhor que o Senhor foi quem pelejou pelo povo de Israel, para que o nome do Senhor fosse glorificado naquele lugar. E ali a Bíblia vai dizendo que quando eles viram o faraó e os seus cavaleiros se depararam com aquela situação, que os cavalos e os carros ali emperraram e já não conseguiam andar, diz a palavra do Senhor que ali eles entenderam que era o Senhor que estava com aquele povo. E aí é onde vai o Senhor fazendo a diferença na vida do servo de Deus, porque os que não são começam a ver que é Deus quem é com o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. E ali eles perceberam isso, e naquele momento diz a palavra do Senhor que o Senhor pelejou pelo povo de Deus. E quando Moisés ali estendeu a mão, o mar se fechou, e ali aquelas águas se estenderam novamente. E o povo de Deus atravessou o mar a pé enxuto. E o nome do Senhor foi glorificado. As águas estavam ali, mas Deus ele tem controle sobre as águas, sobre o fogo, sobre qualquer outra coisa que exista. E nós precisamos entender isso a cada dia, que as dificuldades fazem parte dessa vida, mas tem um Deus que é maior do que qualquer dificuldade. O que está conosco é maior do que o que está no mundo. E aí onde o Senhor vai trazendo ao nosso coração justamente essa palavra: olha, não temas, porque eu sou contigo. Não temas diante dos desafios. Não temas, porque se o Senhor lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir. E aí Ele vai dizendo, porque muitas vezes o ser humano ele se depara
depara em situações em que ele não entende, que ele acha que Deus não está vendo. E aí a palavra do Senhor começa a nos chamar a atenção. A quem, pois, nós podemos comparar ao Senhor? Não existe ninguém que seja igual ao Senhor. Não existe nada e nem ninguém que seja igual ao nosso Deus, que guarda e protege o seu povo. Porque quando nós estamos na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, irmão, a coisa é diferente. Você pode descansar. Por quê? Porque o Altíssimo é quem vai te guardar. E aí o que a palavra do Senhor vai dizendo? Que Ele nos chama que nós possamos levantar os nossos olhos e ver quem foi que criou todas as coisas. Foi Deus. Quem é que tem o controle sobre as estrelas, sobre o mar, sobre o universo? É Deus. Então a palavra do Senhor vai dizendo e começa a dizer, a nos chamar a atenção, nós levantarmos os nossos olhos. Porque o socorro do ser humano não vem daqui não. O nosso socorro vem de lá. O nosso socorro vem dos céus. Por isso todas as vezes em que o Senhor nos chama a levantar os nossos olhos, é para que nós não possamos ficar olhando para as dificuldades. É para nós olharmos para aquele que resolve e tem ali a solução para todas as coisas, que é refúgio, que é socorro, que é solução para tudo. Quando a palavra do Senhor vai dizer, levantai ao alto os olhos e vede, porque o nosso livramento, o nosso socorro vem do Senhor. Quando ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Né? De onde vai vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que ele não disse, eu abaixo os meus olhos e começo a olhar para cá? Porque não é daqui, é de lá. O ser humano depende de Deus. O ser humano precisa de Deus todos os dias da sua vida. E aí ele começa a dizer, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Esse texto da palavra do Senhor, ele toca muito meu coração. Por quê? Porque nós vamos vendo, irmão, quantas estrelas tem no céu? São muitas. A gente não tem nem noção de quantas tem. Não tem nem como a gente começar a dizer quantas tem. Por quê? Porque a gente não sabe. Certamente vamos errar. Mas aí Deus, que é grande, aleluias, em força e forte em poder, Ele sabe cada uma delas. Chama cada uma delas pelo nome. E nenhuma só vem a faltar. Por quê? Porque Ele é o Senhor, porque Ele é todo poderoso, Ele é grande em força, Ele é forte em poder, nenhuma vai faltar. Por quê? Porque tudo obedece à voz do Senhor. Ele é soberano, bendito seja o nome do Senhor. E aí ele começa a dizer, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele nem se cansa e nem se fatiga. Para que nós possamos entender, irmãos, o ser humano ele se cansa, o ser humano muitas vezes está fadigado, o ser humano muitas vezes está ali cansado, mas aí a palavra do Senhor vai dizendo que o Senhor, Ele não se cansa, o Senhor, Ele não se fatiga. E aí o entendimento do Senhor, ninguém pode esquadrinhar, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece, Ele sonda os corações de todos, mas o que acontece? Ninguém tem a capacidade de saber ali o conhecimento do Senhor, esquadrinhar o entendimento de Deus. Muitas coisas Ele nos revela, muitas coisas Ele nos faz saber, mas nós sabemos que nós não sabemos nem um quarto daquilo que Deus Ele é, porque Deus Ele é tremendo. Se a gente pensa que Deus Ele é grande, Ele vai muito além do nosso entendimento. E aí nós vamos vendo que Ele faz forte ao cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E isso, irmão, é muito tremendo quando a gente para meditar a respeito disso. Por quê? Porque às vezes o ser humano está cansado, mas você precisa de quê? De força. O Senhor traz força para a tua vida, porque o Senhor faz forte ao cansado. O Senhor Ele vai dizendo que Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É quando você chega diante da presença do Senhor e diz, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, minha
aperfeiçoa na fraqueza. Não é quando o ser humano se acha forte mais do que tudo, mas é quando ele reconhece que ele é fraco e precisa de Deus. E aí onde o poder de Deus se aperfeiçoa, quando ele reconhece que é dependente de Deus, que ele precisa de Deus, que tem muita gente se achando que pode, que faz, achando que não precisa de Deus, mas o ser humano, ele é totalmente dependente de Deus, e que ele não consegue fazer nada se o Senhor não permitir. Ele não pode fazer nada sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, porque se não for a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nós não existiríamos, irmãos. E a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. E aí ele começa a dizer, quando ele começa a detalhar na sua palavra, que ele faz forte ao cansado, que ele multiplica as forças ao que não tem vigor. Isso, irmão, é para que a gente entenda que ele é poderoso e que ele é forte. E que se você precisa de força, ele tem força para te dar. Você precisa de sabedoria, ele tem sabedoria para te dar. Você precisa de que? Da graça do Senhor sobre a tua vida. Ele é o Senhor que tem a graça para que possa nos dar. E aí a palavra do Senhor vai dizendo, ora, até os jovens, porque o jovem ele tem muita força, mas os jovens se cansam, né? Os jovens se cansam, eles se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, veja o que o Senhor diz para nosso coração. Você está esperando no Senhor? Continue esperando. Os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Sabe por quê? Porque ele está esperando em Deus. Ele não está esperando em si. Ele não está esperando aqui da terra. Ele não está esperando em A ou B. Ele está esperando no Senhor. O segredo, irmão, é esperar no Senhor. É esperar em Deus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É esperar em Deus, porque Ele vai renovando. Ele vai renovando a nossa vida. Ele vai renovando as nossas forças. E aí quando a gente vai ver na palavra do Senhor, Ele diz, olha, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É o que diz a palavra do Senhor. É continuar esperando. Espera no Senhor e Ele concederá. A palavra do Senhor vai dizendo que espera no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Quando a gente agrada a Deus, quando a gente se submete à vontade de Deus, quando a gente coloca a nossa vida diante da presença do Senhor, esperando confiantemente. O que o salmista diz? Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele esperou com paciência. Ele esperou confiando no Senhor. E o que é o que o Senhor fez? Escutou o seu clamor. Porque é assim que o Senhor faz. Estamos nesse culto de oração, momento onde nós somos renovados, a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança que é o Senhor, sabendo que é Ele quem peleja por nós. Por quê? Porque Ele está conosco todos os dias da nossa vida, em qualquer situação. Está passando pelas águas, está passando pelo fogo, é os rios que estão ali, é as tempestades que estão ali. O Senhor é contigo. Ele continua contigo, te ajudando, te tomando pela mão, te dizendo, não temas, porque eu te ajudo e te fortaleço. Que o Senhor nos dê da sua graça a cada dia, para que possamos continuar esperando e confiando no Deus Todo-Poderoso. Amém, graças a Deus, né, irmãos? Está aí a palavra ministrada e a gente glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus pela sua bondade e pela sua fidelidade. Meus amados irmãos, amanhã, quarta-feira, nós vamos estar lá na congregação, na cidade do Ouro, às 15 horas. A reunião vai acontecer na casa da nossa irmã Adriana, que é onde a congregação agora está se reunindo. Como os irmãos, a gente já explicou várias vezes aqui, congregação não é um prédio, congregação é o povo, tá? Então existe uma congregação lá na cidade do Ouro, que existe pessoas que são crentes da igreja de Cristo, e não é pouca não, é muito, graças a Deus, uma congregação bastante numerosa.
Então, a gente não está mais se reunindo no local, porque o pessoal pediu lá a casa onde a gente se reunia, porque vão fazer uma reforma, vão morar na casa, e aí a gente está fazendo os trabalhos, por enquanto, lá na casa da nossa irmã Adriana, que ela cedeu a casa para a gente fazer o local, a reunião, as reuniões que aconteciam no outro local. Então a congregação ela vai funcionar normalmente, né? A gente só está mudando o endereço porque é o jeito, né? Foi o jeito de mudar, porque não pode parar, né? O pessoal pediu a casa, não é nossa, e um dia a gente vai construir lá, em nome de Jesus, a casa de oração da Igreja de Cristo, também lá na cidade do Ouro. E aí ninguém vai mais pedir, né? Só quem vai poder pedir vai ser Jesus, né? E ele só vai pedir quando ele voltar. Então, enquanto a gente não tem o nosso templo próprio lá na comunidade, a gente vai estar se reunindo aí na casa dos irmãos, como Jesus fazia os cultos na casa dos irmãos, mas não vai parar, né? Então a congregação amanhã vai estar lá na casa da nossa irmã Adriana, às 15 horas, e à noite, às 7h30 da noite, nós vamos ter aqui uma reunião aqui na casa pastoral, com os irmãos que fazem parte da diretoria da igreja. O que foi, irmã? Eu queria avisar o pastor que talvez amanhã eu não vou poder participar da reunião. Porque amanhã eu vou para o médico e vai ser demorado. Eu faço os procedimentos aí. Sei. Aí à noite, de 7h30 da noite? Não, durante o dia. Só Sei. que eu não sei que hora eu vou sair, eu vou ter que retornar ao serviço quando eu chegar no médico. Sei. Eu não sei que hora eu vou sair do trabalho. Certo. Então, de 7h30 da noite, os irmãos da diretoria, que fazem parte da diretoria, estão convocados a participar dessa reunião, ok? Então, amanhã, a diretoria da igreja vai estar reunida às 7h30 da noite na casa pastoral. Isso é uma reunião mensal, que vai acontecer todo mês. Todo mês vai acontecer. A primeira quarta-feira do mês a gente vai estar reunindo. O mês passado a gente reuniu a diretoria, e esse mês vamos reunir novamente a diretoria da nossa igreja, que são assuntos importantes relacionados à obra de Deus, porque, irmãos, pastor não trabalha só, existe uma equipe, existem pessoas que se disponibilizam a fazer a obra de Deus, né? Então existem algumas coisas que a gente tem que conversar sobre a obra de Deus, e como tem uma diretoria agora eleita, e aí a gente vai reunir amanhã essa diretoria com os irmãos que vão estar presentes, atendendo à convocação do Senhor, a convocação de Deus para esta reunião. Então amanhã os irmãos orem para que essa reunião, em primeiro lugar, aconteça, porque a gente sabe que essa diretoria é nova, são novatos, irmãos novos na fé ainda, alguns deles, e ainda não entendem muito como é que funciona a obra, mas com o passar do tempo vão entendendo, e a gente sabe que é assim mesmo, as coisas são dessa forma, né? É uma diretoria jovem, nova, né? Então a gente não está resolvendo os problemas da igreja, porque não tem condições da diretoria resolver ainda, que é uma diretoria pequena, nova, novata, com novos convertidos ainda, alguns. Então a gente não consegue resolver os problemas da igreja. É tanto que eu sempre falo para os irmãos da diretoria, né? Falei na reunião passada, olha, aqui a gente não vai conseguir resolver os problemas da igreja, porque uma diretoria que está começando agora, a gente não vai resolver problema, mas a gente precisa conversar com essa diretoria para tentar aperfeiçoar a obra de Deus aqui da nossa igreja. Então amanhã, 7h30 da noite, na casa pastoral, teremos essa reunião com a diretoria da igreja, que é o presidente, que sou eu, vice a irmã Judeone, a primeira secretária, o segundo secretário, a primeira tesoureira e a segunda tesoureira da igreja. Essa é a diretoria da igreja, e o superintendente do patrimônio, tá? Então a gente vai estar reunido amanhã com 50% mais um na primeira convocação. Na segunda convocação a gente reúne 50% mais um, que eu digo é a metade mais um. A gente já pode reunir com a metade da diretoria presente mais uma pessoa. Se na primeira convocação deu meia hora, não está 50% mais um, a gente reúne com o número que tiver. Se é 2 pessoas a gente reúne, se é 3 a gente reúne, porque tem que reunir, entendeu? Tem uma reunião que tem que acontecer e só tem amanhã.
Tem que ser amanhã, que é a primeira quarta-feira de cada mês. A gente tem que reunir no comecinho do mês, porque devido a algumas coisas que é necessário a gente reunir no comecinho do mês. Não pode ser no final, porque se for no final vai dar erro. Então tem que ser no comecinho do mês. Por isso que é na primeira quarta-feira do mês que essa diretoria tem que reunir, tá? Graças a Deus, irmãos, a gente enfrentou alguns problemas, algumas lutas aí na parte financeira, mas graças a Deus ontem a gente pagou a última conta que tinha da igreja, a última coisinha que estava faltando para pagar, a gente pagou no mês de janeiro. Isso é relacionado ao mês de janeiro, né? Fevereiro já tem um bocado de conta, mas estou falando das contas de janeiro. Fevereiro está começando a chegar, já chegou algumas inclusive. Então pagamos a última de janeiro ontem, não ficou nem um centavo na igreja, não sobrou nada, mas também não ficou nem um centavo. Porém, foi a primeira vez, faz 2 anos que eu estou aqui em Jacobina pastoreando a Igreja de Cristo, foi a primeira vez que eu não precisei pagar conta da igreja com o meu salário. Primeira vez aqui, 2 anos, né? Eu entrego o meu dízimo e geralmente, muitas vezes, foi preciso eu pagar a conta da igreja. Tirava R$400, R$500 do meu salário para pagar a conta da igreja. E esse mês agora, de janeiro, foi o primeiro mês que não foi preciso eu pagar a conta da igreja tirando do meu salário, tá? Então isso merece honra para Deus, né, irmãos? Não é bom? Isso é o desenvolvimento da obra de Deus, tá? Não é isso? Porque o pastor, coitado, já ganha pouquinho. Eu já gasto um monte de dinheiro aí com gasolina, que vocês nem imaginam o quanto eu já gasto, que já tiro para gastar de gasolina com essa obra aqui para lá e para cá. E ainda tirar dinheiro para pagar as contas da igreja, do salário, né? É complicado, mas foi 2 anos. Esse mês agora de janeiro de 2021 foi o primeiro mês que eu não, pode ter certeza, pode escrever, foi o primeiro mês que eu não tirei assim dinheiro, tirei meu dízimo, que eu sempre entrego, honro o meu dízimo, minhas ofertas, eu sempre dou, né? Mas foi a primeira vez que, além do meu dízimo, eu não precisei, né? O dízimo eu entreguei, mas não precisei pagar a conta da igreja do meu salário, né? Geralmente eu tirava uns 400, 500 no mês do meu salário para pagar, completava um aluguel da igreja, pagava um programa na rádio. Porém, como eu falei o mês passado, passei o mês quase todo falando sobre o programa na rádio e tal, os irmãos ajudem, ore, contribuem, e isso ajudou bastante, porque o pessoal disse: pastor, não fala em dinheiro não, para que falar em dinheiro? Meu irmão, se a gente não falar, as pessoas não ajudam não, entendeu? É assim que funciona, infelizmente é assim. Se a gente não pedir, o pessoal não ajuda, tá? Eu recebi ajuda de pessoas de outros estados, de pessoas de outras igrejas. Recebi ajuda, hoje mesmo eu recebi uma ajuda de uma irmã que mora em Miguel Calmon, ligou para mim e disse: pastor, estou depositando agora tanto na conta aí para o programa Voz Evangélica da rádio. Pessoa de Miguel Calmon, eu nem conheço, nunca nem vi, mas ela escuta o programa e soube que o programa correu o risco de diminuir o tempo, que ainda está no risco, como eu falei, as contas de janeiro se foram, mas de fevereiro estão chegando, ainda está indo o risco de haver uma diminuição no horário, porque por causa da questão financeira, né? Apesar de esse mês ter sido um mês muito bom para a igreja, mas também o fevereiro está chegando aí. A gente teve que contar com alguns milagres aí de cima da hora que Jesus operou aqui, nas ofertas aqui que teve aqui nos cultos, que foi uma bênção. E também Deus usou também algumas irmãs que fizeram sorteio, outras fizeram cantina e tal, e ajudou, né, na obra. Mas esse mês eu não sei se vai ter sorteio, se vai ter cantina, se Deus vai tocar no coração das pessoas. Então o que acontece? Ainda corre o risco de haver uma diminuição no tempo, ok? Do programa. Se isso ocorrer, isso também não é problema meu, isso é problema da igreja. Eu não preciso fazer programa de rádio para me sobreviver, mas a igreja é importante ter um programa bem apresentado, é um programa bom, programa bem apresentado. Esse mês agora
sábado agora, só no Facebook, nós tivemos 1.500 pessoas assistindo o programa, só no Facebook. Só no Facebook, 1.500 pessoas escutaram o programa, fora a FM, o YouTube e as 16 web rádios que estão transmitindo. Não é coisa pouca que a gente está fazendo não, irmão. Então, mas às vezes, para a gente amadurecer, para a gente valorizar as coisas, né? Às vezes é preciso, a gente chorar um pouquinho o leite derramado, né, irmãos? Quando o programa diminuir o tempo, ou até sair do ar, os irmãos, e o programa na rádio, não sei o quê. Eu estou falando, eu estou dizendo, olha, irmãos, programa, vamos ajudar o programa e tal, e lá se vem, lá se vai, não tem que, mas lá, todo mês eu falo isso porque eu sei da importância do programa, e se as pessoas não ajudarem, o programa diminui o tempo, é só isso que acontece. A igreja não vai fechar porque nunca fechou e nem vai fechar. Vocês sabem que a igreja de Cristo aqui nunca fechou e nem vai fechar, só vai sair daqui quando Jesus voltar. A gente já passou por tanta luta, meu irmão, você nem imagina. A gente passou ali, a igreja de Cristo aqui, antes de vir para esse local, estava no outro endereço, passou 5 anos sem batizar uma pessoa, 5 anos sem batizar uma pessoa, e não fechou, entendeu? Aqui, quando a gente mudou para cá, a gente já batizou 11 pessoas, e já tem um bocado aí para ser batizada de novo. Nós batizamos 11 pessoas em novembro, e já tem um bocado para ser batizada aí em junho, se Deus quiser. Então, meu irmão, a obra aqui está com tudo, vai ser bênção. Eu estou falando do programa na rádio, que os irmãos valorizem, orem, pelo menos, se não pode ajudar com alguma coisa, ore pelo menos, porque esse programa tem sido importante na rádio, amém, irmãos? Então, os irmãos, quem vai orar pelo programa, levante a mão, pelo menos orar, amém? Graças a Deus. Então, ore por isso aí, por essa obra, viu? Porque senão a gente tem que diminuir aí o horário, e isso não vai ser bom. Mas como eu falei, às vezes é necessário a gente chorar um pouquinho o leite derramado, para a gente aprender as coisas, né? Vamos ficar de pé, nós vamos orar, e nós vamos entender, interceder a bênção de Deus. Alguém que tem pedido de oração aqui? Amém. Amém, amém. Mais alguém tem pedido de oração? Amém. Mais alguém tem pedido de oração? Amém. Glória a Jesus. Nós vamos fazer o clamor. A irmã Gilda é onde vai começar esse clamor, e depois eu oro também em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito e eterno, Deus todo-poderoso, nós continuamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Presença essa, Senhor, gloriosa, presença essa, ó Deus, maravilhosa, Senhor, que traz a cada dia a nossa vida o renovo, a força, para que nós possamos continuar caminhando, confiando, ó Deus, olhando tão somente, ó Deus, para o nosso alvo, para o autor e consumador, Pai, da nossa fé. Deus todo-poderoso, nós colocamos, ó Deus, cada um dos Teus servos, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor. O pedido, ó Deus, que cada um fez neste momento, Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor. Chega nesses lares, chega nestas famílias, Senhor, abençoando, repreendendo todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, chega nestes lares, ó Deus, vai tocando, Senhor, os corações daqueles que ainda não se renderam diante da Tua presença, Pai. Vai abrindo entendimento, Senhor. Vai cumprindo, ó Deus, a Tua promessa de crer no Senhor Jesus e será salvo Tu e a Tua casa. Pai soberano e eterno, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos as famílias diante da Tua presença. Cada família da cidade de Jacobina, Senhor. Cada cidade, ó Deus, que está neste momento acompanhando, Pai. Deus todo-poderoso, toma estas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Vai completando a obra, Pai, em nome de Jesus, nestas vidas. Vai trazendo renovo sobre este coração. Vai trazendo
está cansado. Pai soberano, Deus Todo-Poderoso, vai acendendo, Pai, a chama do Teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor, derramando, Senhor, a Tua unção, derramando, Senhor, do Teu poder sobre cada vida, Pai. Enche, Senhor, os Teus vasos do Teu azeite, da unção, do poder que desce do Teu trono, Pai. Deus Todo-Poderoso, guarda, Senhor, o Teu povo, protege, Senhor, a vida de cada um, Pai. Acampa, Pai querido, os Teus anjos, Senhor, ao redor de cada um dos Teus servos. Vai curando, Senhor, aqueles que estão enfermos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, ó Deus. Meu Deus e meu Pai, continuamos na Tua presença, Te adorando e Te glorificamos a Ti, porque o Senhor verdadeiramente é Deus. E aqui, Senhor, estamos na Tua presença para Te adorar, para Te glorificar, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que o Senhor, neste momento, ó Pai amado, abra as janelas dos céus, derramando uma bênção toda especial sobre essas vidas que aqui estiveram, Senhor, Te adorando, Te glorificando, Te exaltando. E assim, ó Pai amado, o Teu nome venha a ser glorificado para todo sempre. Abençoa cada pedido de oração que foi feito aqui nessa noite. Ó Pai, estende as suas mãos, ó Deus de vitória, vai na frente, ó Pai da peleja, vai na frente desta guerra, Senhor, e assim, ó Pai amado, o Teu nome venha a ser glorificado para todos sempre. Ó Deus de toda honra, ó Deus de toda glória, vai na frente, ó Pai amado, guerreando, mandando, Senhor, um exército de anjos para guerrear juntamente com essa igreja do Senhor, que aqui proclama a Tua palavra, que aqui Te exalta, que aqui glorifica o Teu nome, porque o Senhor verdadeiramente é Deus. Ó Pai Celestial, estende as Suas mãos, abençoando a Tua igreja financeiramente, abrindo as portas dos céus, abençoando, ó Pai amado, levantando dizimistas para a Tua obra, ofertantes, pessoas que venham ter amor à Tua obra e assim venham ajudar essa obra, Senhor, a se manter aqui nesse lugar, e assim, ó Pai amado, a se expandir. E, ó Deus amado, Espírito Santo de Deus, abençoa os Teus filhos que vieram Te adorar nessa noite. Toma em Tuas mãos, abençoando e dando vitória para a glória do Teu nome, ó Pai. É o que eu Te peço, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.